espectador do Cidade Alerta Minas acompanhou hoje durante todo o dia. Começou ali pela parte da manhã, mas se estendeu pela tarde. Essa quarta-feira foi marcada por uma grande confusão que aconteceu no centro de Uberlândia. Houve um confronto entre PM e alguns profissionais ali na região. Essa manifestação, esse confronto teria começado durante um trabalho realizado de fiscalização ali no centro da cidade. Eu quero falar com o Vinícius Lemos. O Vinícius esteve no centro da cidade. A gente está falando de uma manifestação desse confronto que aconteceu em frente a Tubal Vilela, ali na região. E recebemos muitos vídeos e você que esteve lá presencialmente, o que aconteceu ali é uma situação atípica do que a gente vê aqui em Uberlândia e realmente assustador. O que é que está por trás desse confronto, Vinícius? Qual foi a justificativa para tudo isso? Boa noite. Olá, Lu, boa noite a todos. Eu acho que esse foi o assunto das redes sociais aqui em Uberlândia hoje à tarde, né? Lu, o que aconteceu foi o seguinte: estava havendo uma fiscalização da prefeitura em relação aos vendedores ambulantes. Pessoal que fica ali na praça, que fica ali na Tubal Vilela, no hipercentro da cidade de Uberlândia. Também ali, principalmente nesse caso, ficou concentrado ali na Avenida Afonso Pena. O que acontece? Estava havendo essa fiscalização que vem acontecendo já há alguns dias, segundo os próprios ambulantes, já há algumas semanas. O pessoal estava recolhendo os produtos de quem não tinha autorização de fazer a venda lá. Dessa maneira, houve também um protesto sobre essa fiscalização e houve confronto com a polícia. Isso porque a polícia foi chamada depois que, segundo o que foi relatado para a gente e também foi relatado pela polícia, houve o pessoal não se entendeu muito bem ali e aí houve uma confusão entre os fiscais e a polícia. Desculpa, os fiscais e os ambulantes. E por causa disso, a polícia teve que intervir. E aí a confusão ficou generalizada, porque muita gente ficou do lado dos ambulantes, a polícia acabou tendo todo esse entrever, houve até troca de agressões ali nesse caso, né? A polícia tentando intervir, o pessoal agredindo, segundo os fiscais também houve agressão, enfim. E aí a confusão foi se generalizando, todo mundo ficando ali em volta e crescendo cada vez mais todo esse problema. A gente conversou, eu fui até lá, depois que a confusão já estava bem mais branda, eu fui até o local e conversei com alguns ambulantes que ainda estavam por ali. E eles relataram o problema de hoje e problemas que, segundo eles, acontecem já há dias. Então a gente tem toda essa fala ali do pessoal que estava ali ainda na Praça Tubal Vilela. Esse problema ficou concentrado principalmente ali entre a Tubal Vilela e a Machado de Assis, na Afonso Pena, viu, Lu? Inclusive, parte ali daquele local no hipercentro ficou fechado por causa dessa confusão e dessa intervenção da Polícia Militar no local. Vamos ouvir os ambulantes que a gente entrevistou hoje no início da tarde. Que ele está em cima da gente e ele chega em cima da gente como a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado, a gente estivesse roubando, alguma coisa assim, entendeu? E os quenianos, sabe, reagiram, não deixaram de pegar as coisas e virou aquele tumulto igual vocês viram mais cedo, que teve tiro, teve spray de pimenta, entendeu? Quando começou essa confusão, como é que vocês ficaram assim? Ficaram com medo? Tentaram conversar com a polícia? Como é que foi? Não, com a polícia não tem jeito de conversar, porque não tem diálogo, né? Infelizmente ainda não tem diálogo ainda em nenhuma das partes, é só isso que o senhor está vendo. É confusão, ninguém fala com ninguém, entendeu? Arruma esse alvoroço e até agora, sabe? E a gente fica complicado, cara. O senhor teve material apreendido? Ainda não, porque eu corri deles, entendeu? Mas se pegar, leva, entendeu? Leva e te bate, igual o senhor viu, se a gente tentar ainda não deixar. Teve uma criança ferida, nós temos o vídeo. A criança foi para o hospital, entendeu? O outro também que tomou tiro também, levou preso. O outro passou mal com outro rapaz que teve que socorrer, que nós temos os vídeos, tem tudo. Ela foi atingida por quê? Spray de pimenta? Spray de pimenta e o rapaz que tomou um tiro estava com ela no colo. Eu acho que ele virou e defendeu ela, senão ia pegar nela. Uma criança pouco de 1 ano de idade. Vi tudo o que está acontecendo aqui. Pegaram o Juninho ali, jogaram o Juninho na parede, correram atrás do outro menino, pegou ele lá em cima, tá pegando todo dia, tá abrindo um carro, pedindo para abrir o carro, para prender a mercadoria. Isso é uma coisa que não tem lógica. A gente está vivendo acuado. A gente precisa de um local, um espaço para a gente trabalhar. Todo mundo aqui, a gente, não somos ladrão. A gente está na rua para trabalhar. Eu não tenho estudo,
Eu tenho problema, 2 cirurgias na perna, eu não posso fazer qualquer serviço. Aí eu venho para a rua vender carregador. Eu chego ali, compro, eles prenderam, eu não tenho como eu trabalhar. Minha mercadoria está lá presa. Olha, todos os vídeos, todas as imagens que a gente está mostrando foram enviadas por telespectadores, por pessoas que estiveram no local, que viram o que aconteceu e filmaram ali parte do que estava acontecendo naquele momento em que houve, claro, um confronto, na verdade, entre quem estava ali os ambulantes, quem estava sendo detido, a polícia, enfim, outras pessoas que estavam ali por perto. Essas imagens foram gravadas por telespectadores e nos enviaram. No total, Lu, 7 pessoas acabaram sendo detidas nesse momento, todos eles ambulantes, que segundo a polícia militar, eles entraram em confronto de alguma forma com fiscais ou com a própria polícia, agredindo, segundo a polícia, os fiscais ou a própria polícia, e todos eles acabaram sendo detidos por isso. Como eu disse, boa parte ali daquela região do hipercentro mesmo da cidade ficou fechada durante essa ação, o que chamou mais atenção ainda. E obviamente que os comerciantes, muitos também baixaram as portas por causa dessa confusão do que estava acontecendo ali, com spray de pimenta, tiro de borracha, de bala, de borracha, enfim. E aí eles baixaram as portas. A gente conversou com um comerciante que relatou o que viu nesse momento ali e o que ele achou dessa ação. Ele não tinha reagido ainda, ele não tinha feito nada. Ele estava simplesmente, levantou até a camiseta e falou, olha, não, se quiser me bater, me bate, mas não vou deixar levar a minha mercadoria. Aí começou, aí foi o momento que o policial veio em mim, pedindo para baixar as portas para, esse caso, que ele parece que, não sei se era bala de borracha, não sei se era spray de pimenta. Spray de pimenta era certeza, porque virou uma fumaça aqui e várias pessoas entrou para dentro da loja, porque quando eu comecei a baixar a porta, entrou gente já com spray de pimenta, senhora aqui, uma senhora começou a chorar aqui dentro, não parava de lacrimejar o olho dela. Então virou um caos. Aí eu abaixei as portas correndo. O quarteirão ficou fechado. Fechado, até virando. O pessoal ali, eu tive uma conversa com o pessoal ali, eles falou, nossa, eu fiquei com medo aqui. O pessoal começou a correr para tudo quanto é lugar, morri de medo pelo fato que não sabia o que estava acontecendo. É uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Nós fomos atrás de um posicionamento da Polícia Militar, mas o comando do 17º Batalhão, que é o responsável pelo policiamento e pela operação na região, disse que vai se pronunciar amanhã de manhã durante uma coletiva de imprensa que deve ser realizada ali por volta das 10 horas da manhã. Isso porque a preocupação do batalhão nesse momento, das equipes envolvidas nessa ocorrência, é de fechar todo o processo, a conseguir contabilizar aí para ver se houve estrago, a dano a patrimônio público, contabilizar o número de pessoas que vão ser autuadas, que devem responder por algum crime. Tudo isso está sendo realizado nesse momento. É o que a gente fala quando a gente diz que a ocorrência está em andamento, que a ocorrência está aberta. Tudo isso está sendo visto agora e aí amanhã pela manhã a Polícia Militar já anunciou que vai fazer um pronunciamento sobre o trabalho que foi realizado ali na região. O que a gente sabe até o momento é que a Polícia Militar não estava em peso no início, que esse reforço da Polícia Militar teria sido enviado depois, quando os ânimos começaram a ficar exaltados e os fiscais que estavam fazendo esse trabalho no centro da cidade começaram a pedir reforço, alegando que estavam sendo coagidos, que estavam sendo encurralados por alguns profissionais. E aí, por isso, teria sido enviado esse reforço. Entramos em contato também com a Prefeitura de Uberlândia para buscar um posicionamento sobre o trabalho que estava sendo realizado e para falar também com a Secretaria de Posturas para a gente saber o que aconteceu pela versão dos agentes. Estamos aguardando o retorno, porque a Prefeitura já anunciou que vai se posicionar ainda agora à noite e a gente está só aguardando o envio desse material para mostrar aqui no Cidade Alerta Minas. Os lojistas, como o Vinícius disse, acabaram baixando as portas, muita gente desistiu das atividades nesta quarta-feira. Esse confronto foi registrado no fim da manhã, início da tarde.
Muitos lojistas com medo resolveram fechar as portas, encerraram as atividades no dia e foram embora. Essa situação aí foi um pouco durante a tarde, agora a situação ali está normalizada, mas a gente ainda está falando de ânimos muito exaltados. O Cidade Alerta Minas vai continuar acompanhando e assim que a Prefeitura de Uberlândia enviar o posicionamento oficial, eu vou voltar a falar sobre isso. Só reforçando que todas essas imagens que você acompanha agora no Cidade Alerta Minas ao vivo foram enviadas por telespectadores. Foram enviadas para o WhatsApp do Cidade Alerta Minas no 9988-29988. Pessoas que estavam ali na região testemunharam esse momento de confronto, esse momento tão delicado e enviaram aqui para o nosso programa. Já já eu volto a falar sobre isso. A gente vai exibir agora para você o posicionamento enviado pelo secretário João Júnior, ele que é secretário do Meio Ambiente, acompanhou toda essa confusão registrada na tarde desta quarta-feira no centro da cidade e trouxe alguns esclarecimentos, alguns pontos para o telespectador. Pode rodar. Olá pessoal, estamos aqui para trazer algumas informações preliminares sobre as ações que ocorreram no centro de Uberlândia no dia de hoje. Primeiramente, destacar que em Uberlândia existe uma força-tarefa do enfrentamento ao Covid-19, que visa fiscalizar a cidade buscando acabar com as aglomerações ou orientar a população a não se aglomerar. Porém, ao longo desses 3 meses de fiscalização, um grupo insistentemente vem enfrentando a fiscalização e a Polícia Militar, o que culminou hoje com aquela ação que vocês viram através das redes sociais. Amanhã, às 10 horas, na sede do Ministério Público Estadual, terá uma grande coletiva com todos os órgãos envolvidos, trazendo maiores informações para vocês e a verdade dos fatos para que vocês estejam sempre informados sobre o que ocorreu efetivamente. Grande abraço. Agradecemos a disponibilidade do secretário em fazer esse pronunciamento para o telespectador do Cidade Alerta Minas, mas desde o início dessa confusão no centro da cidade, houve um questionamento muito grande quanto ao poder exercido pelos fiscais de postura que estavam atuando ali. Eu vou voltar a conversar com o Danilo Caixeta, que também está acompanhando os desdobramentos dessa confusão. O que se questionou desde o início, Caixeta, é quanto à postura desses profissionais que estavam na atividade. Fiscalização essa que, segundo a Prefeitura, já ocorre há algum tempo, sempre acontece na verdade, mas que hoje culminou com essa confusão toda que a gente acompanhou aqui na nossa programação. O que de fato esses fiscais podem fazer naquele momento? Porque segundo as informações repassadas preliminarmente, eles teriam sido acuados e aí solicitaram reforço, é isso? Isso, essas são as informações preliminares, né, Luciana? Mas pelo que a gente pega aí da fala do secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, o João Júnior, ele diz o seguinte, que essa fiscalização que ocorreu lá hoje à tarde, e aí ele disse que amanhã às 10 da manhã é que será dada uma coletiva para esclarecer os detalhes desse caso, até acho que está um pouco tardia, porque o povo tem pressa e queria saber as informações, era hoje, mas tudo bem. Confesso que concordo plenamente com você, isso não é assunto para se esperar, isso é para ser esclarecido imediatamente. Exato, mas, bom, diante dessa situação aí, pelo que a gente conseguiu entender do que ele falou, juntando com as informações, inclusive, do que a Polícia Militar vem registrando, eles estavam lá para uma força-tarefa dessa situação envolvendo as aglomerações, opa, a língua enrolou aqui, as aglomerações no centro da cidade, etc e tal. Mas é bom a gente dizer que não é a primeira vez que esse tipo de situação é polêmica, Luciana. Ambulante em Uberlândia, no centro de Uberlândia, a gente sabe que toda a vida teve. E o fato de ter toda a vida sempre foi ilegal. Porque ambulante na rua não é legal, nem aqui em Uberlândia e nem em cidade nenhuma. A menos que tenha uma lei municipal que fala, olha, todo mundo pode vender tudo na rua sem registro da prefeitura. O que não é o caso, né? Então, ambulante que não tem autorização para vender na rua é ilegal. Ponto. Isso é uma situação. A gente vai discutir se é trabalhador, se não é trabalhador, aí é uma outra história. Por quê? O fiscal de posturas, o fiscal da Secretaria de Serviços Urbanos, ele vai lá para cumprir a lei, infelizmente, né? Se é humano, se é desumano, aí é uma outra repartição, outro departamento. Então, o que é a divisão para a gente entender, dissociar o poder de polícia do poder da polícia? O poder de polícia é aquilo que o fiscal da prefeitura exerce, por exemplo, administrativamente. Ele tem o poder de polícia para poder apreender mercadorias, tirar pessoas de circulação, desde que seja, claro, para restabelecer o bem comum, para cumprir a legislação. Num caso desse aí, de saúde pública,
Inclusive, no caso de falta de tributação, porque está vendendo algum produto que não é tributado, que o governo não cobra imposto, é estranho? É, mas é ilegal? É também. Então ele tem o poder de polícia para, entre outras coisas, apreender essa mercadoria. Agora, claro que a gente está no meio de uma pandemia, numa situação que muita gente está numa situação de vulnerabilidade muito grande, passando por dificuldades. E aí eles compram as mercadorias para vender lá no centro, para tentar ganhar a vida. Então isso causa, sem dúvida nenhuma, uma comoção social muito grande. Mas a gente tem que saber ter a distância que os fiscais da prefeitura estavam ali cumprindo a lei. A justificativa de que do secretário, né, que falou aí que várias vezes já foram lá e eles estão insistindo em ficar lá, etc e tal, também não cabe muito nesse momento, porque o que a prefeitura poderia ter feito, e aí eu não sei se o indicativo dele é esse, me parece que pode ser, de o seguinte: olha, nós já fomos e avisamos uma vez, avisamos outra vez, e aí eles insistem e aí nós tivemos que partir para uma fiscalização mais agressiva agora. Agora, o que a Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência, que aliás ainda está sendo confeccionado, mas nós tivemos acesso, é que os policiais foram lá para dar o suporte para a fiscalização da prefeitura, porque dentro daquilo que a gente estava conversando, Lu, o poder de polícia, né, que é o do fiscal que eu disse, e o poder da polícia, que a polícia vai fazer o quê? A polícia vai garantir a segurança dos fiscais, a integridade física das pessoas que estão envolvidas ali também. Então, a responsabilidade da polícia não é só de proteger o fiscal, é de proteger as pessoas, inclusive, que estão ali. É bom que você diga isso. Então, o que acontece? Ela relata nesse boletim de ocorrência que ainda está sendo fechado, que quando os policiais chegaram para dar a proteção necessária aos fiscais, essas pessoas que estavam lá começaram a agredir os policiais verbalmente, xingando os policiais, gritando com os policiais, tacando objetos nos policiais. Aí, Luciana, a gente parte para uma outra coisa. Agredir servidor público, uma autoridade policial, também é crime no Brasil. Então, a polícia teria o poder da polícia ali nesse momento de dar voz de prisão a essas pessoas, como me parece que foi o que ocorreu. Parece que 7 pessoas acabaram sendo levadas, né, para a delegacia nesse momento. Isso, e de dar a voz de prisão para essas pessoas que estão descumprindo a lei, que estão xingando um servidor público, o que também desacato de servidor público não pode. E o policial militar, tal qual o fiscal que está lá, são servidores públicos. Então, eles não podiam afrontar uma autoridade policial. O que também não dá o direito da Polícia Militar agredir deliberadamente o manifestante, a menos que a polícia também tenha sido agredida e foi ali para resguardar a sua segurança. Em um dos vídeos que você mostrou há pouco, Luciano, se tiver aí esses vídeos, a gente podia até ver novamente. Em um dos vídeos, a gente viu num momento em que as pessoas que estavam ali sendo abordadas pela fiscalização, eu acho que é nesse aí, inclusive, hein, Luciana? Se a gente ver mais adiante aí no vídeo, eles vão tentar balançar, para dizer o mínimo, esse carro branco que está estacionado, está parado aí, na verdade. Esse carro, ao que tudo indica, é um carro da fiscalização. Faz parte do... Olha lá, tá vendo essa imagem aí? Neste caso aqui, a polícia tem que resguardar o patrimônio público. Ela tem que exercer o poder da polícia, porque eles estavam colocando em risco o patrimônio público ou particular desse veículo que estava ali. Me parece que era um carro da prefeitura, né? Então, a polícia está fazendo o seu papel. Não sei, agora, se a gente medir se foi muito, se foi exagerado, se precisava dar cacetada nas pessoas ali, aí eu já não é na seara. Mas a gente, no campo do direito, se a gente poder fazer essa análise, a fiscalização estava exercendo o seu poder de polícia e os militares estavam exercendo o seu poder da polícia para resguardar ali os fiscais e o patrimônio. Viu, Luciano? Eu acho que neste momento, tudo isso a gente só vai conseguir entender amanhã. São cenas tristes, cenas que nós não estamos acostumados a acompanhar aqui na cidade de Uberlândia. Sempre foi uma cidade pacífica, ordeira, onde o diálogo prevaleceu. Não se sabe o que de fato aconteceu ali hoje à tarde, mas são cenas tristes e muito me assusta saber que muitas pessoas estavam no meio dessa aglomeração com crianças de colo, e uma das imagens aparece ali até um dos rapazes que tentava falar com a polícia, ele estava com um bebê no colo. Eu fiquei, ele está ali com o bebê no colo, eu fiquei muito preocupada com essa situação. Mas amanhã de manhã nós teremos então o Ministério
Ministério Público, Prefeitura e Polícia Militar, trazendo os esclarecimentos para a sociedade, porque é o que a gente precisa nesse momento. É uma situação que fugiu completamente do controle, os ânimos ficaram muito exaltados, cenas terríveis que foram registradas na cidade de Uberlândia e a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu. Obrigada, Caixeta. O Caixeta que explicou aí pra gente qual é o papel desses fiscais nesse trabalho que é realizado não só aqui na cidade, mas em todos os municípios, principalmente nessa época de pandemia. Serviço de fiscalização que continua acontecendo, mas que hoje, infelizmente, acabou dessa forma. Como já dissemos aí para o nosso telespectador, amanhã a Prefeitura já anunciou que vai fazer um pronunciamento oficial junto com a Polícia Militar no Ministério Público e a gente vai tentar entender de alguma forma o que é que aconteceu, se é que dá para entender, né, Caixeta? Está uma grande confusão ainda. Isso, Luciana, eu acho que isso aí que você falou é muito importante. Não é possível ainda a gente entender nada. O que a gente está esclarecendo aqui é o que a gente apurou da legislação, o que a gente apurou com as pessoas envolvidas, com a fiscalização, etc e tal, que a gente apurou do boletim de ocorrência. Mas assim, não há dúvidas que também nos comove ver a situação das pessoas em dificuldade, que estão tentando ganhar a vida, vendendo as suas coisas no centro da cidade, da forma como pode. Todo mundo fica comovido com a situação dessas. Agora, me parece que essas pessoas não são brasileiros, né? A informação inicial que a gente tem, que são senegalesas, pelo que está escrito, inclusive, no boletim de ocorrência. Então, talvez, eu quero acreditar, viu, Luciana, que talvez eles até mesmo desconheçam a legislação brasileira. Talvez seja isso. Desconheçam aqui que não pode desacatar servidor público, que senão vai preso, que não pode ficar vendendo tudo que quer no centro da cidade sem autorização da prefeitura. E a gente, Luciana, sempre vai defender aqui as coisas pela ordem, a lei e a ordem. É isso que importa, né? Se tudo estiver organizado, né, dentro da ordem, tudo funciona melhor para todo mundo, na medida do possível, na limitação de tudo, com as dificuldades costumeiras de cada um. Na torcida para que essa ordem seja reestabelecida, porque a gente não quer mais testemunhar casos como esse. Caixeta, novamente, muito obrigada.